Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Wolverine e Destrutor Fusão. Pois bem, esse é um quadrinho cuja republicação eu vi sendo pedida muitas vezes. A galera que tinha tido contato, né, dizia, pô, esse quadrinho tinha que ser relançado. Outras pessoas tinham bastante curiosidade em vê-lo, né, dado o fato de que era bem elogiado. Eu era dessas pessoas, assim, né, queria ler isso aqui, dada a quantidade de elogios que eu vi. Bom, esse quadrinho foi lançado como minissérie pela editora Abril e agora republicado pela Panini em encadernado, capa dura, do selo Marvel Vintage. Nos Estados Unidos, Wolverine e Destrutor Fusão saiu em 1988 pelo selo Epic, que era uma espécie de selo adulto da Marvel, permitia certas histórias autorais, permitia também certas leituras um pouco mais ousadas dos seus personagens. Foi um selo que, bom, depois foi descontinuado, mas que do ponto de vista criativo teve algumas realizações bem interessantes. Wolverine e Destrutor está entre elas, né? O roteiro é do Walter Simonson e o roteiro do Walter Simonson e da Lucy Simonson. Já ia falar, o roteiro do Walter Simonson e o desenho da Lucy Simonson. Não, o casal escreve assim. Só que o roteiro foi feito pelos dois, atendendo a pedidos, vamos colocar. Ele foi desenvolvido a partir do desejo de dois desenhistas, do John Mouffe, que trabalhou em Moonshadow, e do Kent Williams, que cuidou de Blood. As duas histórias foram publicadas aqui pelo Pipoca Nanquim. Inclusive, um colaborou com o outro, o John Mouffe colaborou com o Kent Williams em partes de Blood. Pois bem, né? Eles queriam o quê? Eles queriam uma história na qual estivessem unidos o Wolverine e o Destrutor. Eles queriam esse team-up. E o roteiro da história, construída para unir esses dois, é bem bacana, tá? É um roteiro, vou mostrar os desenhos enquanto falo, né? É um roteiro de espionagem, ou para ser mais preciso, de pós-espionagem. Por que eu tô falando de pós-espionagem? Porque normalmente, quando nós falamos de história de espionagem, a gente vem aí a Guerra Fria na cabeça, o conflito entre nações ou corporações. Não é isso que nós temos aqui. O que nós temos, né? Wolverine e Destrutor Fusão é ambientado nos últimos tempos da União Soviética, né? A Glasnost, a perestroika estão acontecendo, estão a todo vapor, essa abertura política, essa abertura econômica. E isso fez com que agentes importantes do passado, figuras importantes da União Soviética, fossem alijados das posições de poder que estavam acostumadas, assim. E essas pessoas gostariam muito de voltar aos velhos e bons tempos. Repare, então não é uma intriga entre países, nem entre corporações. Aqui são indivíduos, né? Pessoas para as quais, né, o mundo pós-Guerra Fria não é tão interessante, né? Ainda mais um mundo no qual a União Soviética não venceu, vamos colocar assim. E essas pessoas gostariam, como eu disse, que a coisa fosse diferente, assim, que esse jogo geopolítico atual, né, bom, atual aqui, tô falando do momento da história, né, não é mais tão interessante, né? E é para essa situação de insatisfação desses indivíduos que têm um plano para, bom, mudar esse jogo novamente, que o Destrutor e o Wolverine são arrastados. Essa história, ela pode ser lida de boa sozinha, você não precisa ler outras coisas para ler isso aqui não. Só que ela conversa com a cronologia dos X-Men na época. O Destrutor, por exemplo, está de coração partido e o Wolverine parece que o acompanha numa viagem para ajudá-lo. E nós vamos ver aqui também a versão da Marvel para o acidente de Chernobyl. Deixa eu mostrar aqui, inclusive, para vocês. Isso está logo no início. Nós vemos essa versão desse acidente que foi tão trágico. Inclusive, ano passado saiu um quadrinho bem bom sobre Chernobyl aqui no Brasil, que foi Primavera de Chernobyl, que saiu pela Geektopia. Bom, vamos ver a versão da Marvel para esse acidente. Nos quadrinhos, parece que ele não foi tão acidental assim. Há um propósito que foi buscado e que levou àquela situação tão terrível, né? E, minha gente, Chernobyl é um marco. E não estou falando aqui de quadrinhos agora, estou falando para a história. Por quê? Durante boa parte da Guerra Fria, o mundo viveu uma paranoia nuclear. Uma paranoia que era muito causada pelo medo de uma guerra atômica. Uma guerra que poderia levar a humanidade à extinção. Sei lá, os Estados Unidos e a União Soviética declaram guerra um ao outro, usam as bombas atômicas, e há várias histórias da ficção que brincam com isso, né? Com Chernobyl, essa paranoia nuclear, ela ganha outra conotação. Não é necessário, para haver perigo para a humanidade, haver uma guerra.
basta um acidente no uso dessa tecnologia. No caso aqui foi uma falha humana. E, bom, há várias vítimas fatais assim, nessa situação. Isso atingiu, né, inclusive locais distantes. Assim. Vale dar uma pesquisada aí sobre essa situação de Chernobyl. Né? Bom, e aí isso aparece aqui, isso é bem importante para a história. Fusão envolve, assim, na trama de fusão, envolve a ideia de instrumentalizar o destrutor, que é alguém que transforma radiação em rajadas de plasma. Ele é manipulado, é toda uma manipulação. E o Wolverine vai buscar salvar o amigo. E ao mesmo tempo o Destrutor, ainda que de uma outra maneira, ele busca ir ao encontro do Wolverine. Né? E é uma história bem bacana, bem construída, com suas tensões. Mas assim, com todo respeito aos roteiristas que fizeram um bom trabalho. Wolverine Destrutor Fusão é um quadrinho que fica na memória mais pelos desenhos do que pelo roteiro. Assim. A impressão que eu tenho é que o roteiro serve ao excelente desenho aí do John Mouffe e do Kent Williams. Inclusive eles tiveram assim, toda uma estratégia de trabalho, um desenhava as sequências do Destrutor, outro desenhava as sequências do Wolverine, e isso fica muito na memória. Bom, vocês estão vendo os desenhos aí, né, minha gente? Bom, desenhos pintados, muito bonitos. Eu fico pensando se essa mesma história fosse desenhada num desenho mais convencional. Pegar lá um Ron Lim, um Dan Jurgens, assim, um John Romita Jr., nessa fase aqui dos anos 80, e se ela ficaria tanto na memória. Ao meu ver, não. Ao meu ver, não. Não estou dizendo que ninguém lembraria dela, mas não ficaria na memória tal qual ficou com esses desenhos aqui, porque o roteiro está servindo aos desenhos. Né? Bom, o que dá, isso fica, a sensação que dá essa, inclusive há textos aqui que confirmam isso, que o roteiro foi pensado para esses desenhistas. Isso ficou bem legal, assim, bem legal. Bom, um detalhe, né? Eu falo Destrutor, mas tem gente que fala Destrutor, eu de verdade não sei qual seria a pronúncia correta, né? Se alguém puder colocar aí, mas eu confesso que mesmo que, bom, seja outra, né? Seja Destrutor, para mim é muito difícil, tem esse hábito de falar Destrutor há muitos anos. Enfim, um quadrinho com um bom roteiro, excelentes desenhos, um clima interessante, dialogando com a história, com seu contexto histórico. E antes de encerrar, quero dizer que esse selo Marvel Vintage tem sido bem legal, sabia? Nele tem encontrado, assim, acho, das propostas recentes da Panini, das que mais me agradam. Várias histórias que eu tinha vontade de ler e que ficam aí nesse contexto aí dos anos 80, anos 90, tem vindo. Antes nós tínhamos lá outras coleções que ficavam focadas ali mais até a década de 70. É bom ver essas histórias vindo, né? E saber que essa década de 60, 70 não está sendo também deixada de lado. Tem aí a coleção clássica Marvel, que inclusive eu não peguei em mãos ainda para ver como é, mas então, tem sido elogiado. Tenho gostado bastante desse Marvel Vintage, da curadoria, das coisas que tem vindo. Tem aí, por exemplo, o Justiceiro agora, a edição que eu estou bem curioso. Tem algumas coisas bem legais, acho que vale mencionar isso. Há histórias que eu já tenho, né? Por exemplo, o Hulk Futuro Imperfeito, salvo engano, saiu pelo Marvel Vintage, né? Então não peguei. Mas há várias histórias que para mim são inéditas, ou que eu tive contato apenas no formatinho. Enfim, né? acho que valia a pena, achei que valia a pena mencionar isso. Uma edição que particularmente me agradou. História bem legal, repetindo, né, com desenhos assim, sensacionais. Né? Vocês viram aqui a arte. Né? Sei que talvez agrade a um e não agrade a outros, mas é um tipo de desenho. Dizer que combina com o roteiro, como eu disse, seria injusto. Né? Acho que é um roteiro que combina com desenhos. Estão bem casados. Estão bem casados. Por que eu digo que seria injusto? Né? Porque aqui, como eu mencionei, acho que o roteiro que serve ao desenho, não o contrário. Mas, minha gente, é isso, né? Se gostou do vídeo, não esquece de dar teu joinha, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de compartilhar o vídeo, mostrar para outros. É isso que faz a nossa comunidade aqui do canal aumentar, né? Bom, galera que quer apoiar o canal também, se for fazer suas compras na Amazon, usando o link que está na descrição, ajuda demais o canal. É esse link que permite que eu faça cada vez mais e melhores vídeos. Eu vou deixar tanto o link geral da Amazon,
quanto o link para Wolverine Destructor Fusão, que é vendido lá caso alguém tenha interesse. Não é vendido só lá, também é vendido em outras lojas da Panini, por exemplo. Deixa eu ver, pedir para curtir, comentar, compartilhar. Lembrar também um outro jabá, né? Não é do Wolverine Destructor, não é, mas é o cupom do canal, Mini HQ, que é para a loja da editora Novo Século, que tem todo um catálogo de quadrinhos no selo Geektopia, também publica ficção científica, publica literatura brasileira, publica livros acadêmicos. Esse cupom Mini HQ dá 30% de desconto e caso você use esse cupom nessa loja, você também ajuda o canal. Bom, jabazinhos feitos. Podcast do canal, A Voz da HQs, o link está na descrição, lá tem áudio todo dia. Aqui tem vídeo todo dia, lá tem áudio todo dia. É isso, minha gente, valeu por ter assistido, um abração e até o próximo vídeo.